Filipenses 2, 5 a 11 é o nosso texto, domingo de Ramos, e o tema não poderia deixar de ser outro, uma lição sobre humildade. Alguns podem estar pensando, puxa, que bom, precisamos mesmo falar desse tema. Talvez outros já estão um pouco cansados desse assunto. Ontem, escutando a CBN no caminho para Friburgo, ouvi um especialista falando de profissionais do futuro. E incluía nesses profissionais do futuro características como humanidade, como moral e como ética. Será preciso, de acordo ao especialista, no mundo de robôs e metaverso, esse tipo de coisa. Que bom! Há espaço para humildade. Humildade da qual os cristãos falam no mundo. Temos ainda uma chance. Não era sem tempo que se falasse sobre isso. Por décadas, a humildade foi bastante atacada, identificada como conformidade, até como autossabotagem. A crítica que vinha do chamado individualismo expressivo dizia que, ao invés de sermos humildes diante do outro, humildes diante da história, humildes diante de Deus, nós deveríamos buscar a felicidade num contato com o nosso eu verdadeiro e através da exposição dessa suposta beleza, potência, glória que viria dentro da gente. Essa abordagem ainda hoje é muito comum, mas ela contraria o que a Bíblia fala sobre felicidade, conectado à humildade. E a passagem de hoje, Filipenses, é muito forte. Nós vamos destacar 3 coisas. A primeira delas, Filipenses nos fala de uma doença que nós temos. Ela pode ser encontrada no versículo 2. Paulo escreve: tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sejam unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Paulo está imaginando uma comunidade humana onde não há brigas e onde não há divisões. Apenas unidade e amor. É o que todos nós queremos. Mas o que nós temos, ao invés disso, bombardeios, polarizações, cancelamentos. E Paulo escreve isso para a igreja. Brigas e divisões acontecem também dentro da igreja, como acontece em qualquer grupo social que existe no mundo. Por quê, gente? Porque temos essa doença. A doença da vaidade. Em grego, gente, kenodoxia. Keno, se esvaziar. Doxia, quem lembra? Doxa, doxologia, glória. Doxa, glória. Kenodoxia, estar vazio de glória, estar faminto por honra, faminto por alguém nos dizer, puxa, você é legal, faminto de elogio, faminto de afirmação, porque não nos sentimos como alguém importante. A velha e radical insegurança, eu não conto, eu não importo, lá dentro da alma humana. É melhor ser odiado do que ignorado. Falem mal, mas falem de mim. Lembram do filme Amadeus? Por que o velho Salieri se sente tão miserável no fim de sua vida? Porque na medida que aquele compositor, rival de Mozart, vai envelhecendo, o problema que ele sente não é que ele não está sendo criticado. O problema é que ele está caindo no esquecimento. Por que somos assim, gente? Eu não vejo melhor diagnóstico do que aquele que a Bíblia nos dá. Porque desde o início fomos criados para não sermos esquecidos. Mas porque nós nos rebelamos de Deus, agora desvanecemos. Agora evaporamos. E temos medo disso. De ser como areia que a onda leva. E nos agarramos no que ou em quem quer que for
que nos dê qualquer tipo de feedback. Você é bom, você é importante. Somos desesperados por isso. E é por isso que, diz Paulo, estamos o tempo todo em conflito uns com os outros. O teólogo chamado Philip Watson, interpretando a teologia luterana, vai dizer que o orgulho, esse livro existe em português também, que o orgulho, a doença essa, no fundo, no seu sentido religioso, é uma recusa arrogante de deixar Deus ser Deus. É se apropriar do status de Deus para nossa vantagem própria. É desejar estar no lugar de Deus, ser autônomo. Orgulho, diz Paulo, é a nossa doença. E é uma grande ilusão, é a fantasia das fantasias. E uma vez que nós decidimos que nós vamos nos garantir sozinho, que nós vamos nos bastar, somos atacados por medos e ansiedades e buscamos o tempo todo encobrir a falha da substância que nós sabemos que temos. E aí forçamos pessoas a dar likes no nosso ego, nesse ego que nós construímos. Cada vez que a gente encontra alguém, inconscientemente já estamos nos perguntando como é que eu posso usar essa pessoa para que ela me ajude a me provar, a provar o meu valor. Nossa doença. E a vida assim é uma constante aflição. Preciso usar pessoas para reforçar o meu eu. Doença, orgulho, vaidade, quenodoxia, fome por glória. E como seria se fôssemos curados? A cura que a gente precisa, Paulo também fala. E a resposta pode ser resumida, tá? Em uma palavra apenas. Humildade. Versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal e por quenodoxia, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Humildade. E é interessante, gente, porque fora da Bíblia, sempre que a palavra humildade era usada, ela era usada num sentido depreciativo. Ser humilde, ser modesto na sociedade greco-romana era coisa de quem? Dos escravos. Só os escravos tinham que desenvolver essa postura. Porque o que importava na época, e ainda hoje em algumas situações, o que importava era ter força. Se acreditava que a estabilidade de uma pessoa, a estabilidade social, era baseada no medo. As pessoas tinham que respeitar você e elas só te respeitariam se você pusesse nelas medo. Gentileza, modéstia, deferência, humildade, isso era coisa dos serviçais. Não na Bíblia. Na Bíblia, a humildade aparece ao redor de 270 vezes. Sempre num sentido positivo. Em Platão, em Aristóteles, nós não vemos humildade na lista das principais virtudes. Porque não era o que a sociedade acreditava. Mas a Bíblia faz uma revolução nesse ponto. E em nenhum lugar essa revolução é tão nítida como na pessoa e na obra de Jesus. Obrigado. Quando Jesus diz, bem-aventurados mansos, né? Bem-aventurados são os humildes, aceitem meu jugo que é leve, aprendam de mim que eu sou manso e humilde, e assim você vai herdar o reino dos céus, e assim você vai descansar, e assim você encontrará felicidade. Jesus, gente, não está dizendo apenas que a humildade é importante. Ele está dizendo que a humildade é o quê? Essencial. Ele está dizendo que não há forma da gente conhecer a Deus, da gente experimentar salvação, felicidade, que é pela graça, que é pela cruz de Cristo. Jesus escancara a nossa necessidade e exige humildade. E na Semana Santa, texto de hoje, né? A entrada triunfal de Jesus num burrinho, animal de Sancho Panza e João Grilo, não de reis,
né? E depois, na Semana Santa, na continuidade, na quinta-feira, lavando os pés dos discípulos, Jesus ensinou e encarnou humildade. Ele está dizendo para nós, a única coisa que pode te fazer cair do cavalo, a única coisa que pode te destruir eternamente, é a falta de humildade. Porque é na humildade que reconhece a dependência e se agarra na graça, é na humildade que se dá a conexão, a reconciliação com Deus. E nós que estudamos isso em dezembro, lembram de Maria cantando? Maria já disse lá atrás, quando Jesus chegou, Deus veio para trazer salvação, para exaltar os humildes. A gente se dá conta do peso disso, gente? Não diga que a humildade é importante. A humildade é tudo ou nada. Mas o que é a humildade? Me baseio aqui um pouco em Jonathan Edwards. Podemos dizer que a humildade é o oposto de, entre outras coisas, competitividade. Quando a gente não corre atrás das coisas por alegria, a gente não corre atrás das coisas por amor ao que a gente está fazendo ou pelo desejo de servir alguém, mas a gente corre atrás de algo para ser melhor que fulano, que alguém. Humildade se satisfaz com a circunstância. Humildade se satisfaz quando eu não sou o perfeito, o top. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, tem na biblioteca, vai dizer: o orgulho não tem prazer em ter algo, somente em ter algo melhor do que a pessoa do lado. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, inteligentes e belas, mas não. Elas se orgulham de serem mais ricas, mais belas, mais inteligentes que as outras. Se todo mundo se tornar igualmente rico, igualmente inteligente, igualmente bem afeiçoado, não sobrará nada para se ter orgulho. É a comparação, a competição que nos faz orgulhosos. O prazer de ser melhor que os outros. Fecho aspas, C.S. Lewis. Humildade se opõe a isso. Humildade é também o oposto ao escárnio. Humildes se recusam a zoar as pessoas para rebaixá-las. Humildes tratam com cortesia e com compaixão quem é inferior ou quem é aparentemente inferior ou aparentemente diferente. Humildade é o oposto de obstinação. O orgulho não admite que pode estar errado. O orgulhoso sempre tem certeza que está com a razão, na sua opinião e até na sua crença. O orgulhoso não aceita conselho, não ouve ninguém. E o orgulhoso só se arrepende depois de passar muito trabalho, de ter muita dor. Por último, humildade é o oposto de pensar demais em si mesmo. Esse é o ponto que eu vou explorar um pouquinho. Nem sempre o orgulho, a não humildade, se manifesta de forma explícita. Tem uma forma de orgulho que é bem escondida. Às vezes, olha só, no sentimento de inferioridade. Porque se a gente é sempre muito duro consigo mesmo, se a gente pega sempre muito pesado consigo mesmo, se a gente não suporta um elogio, se a gente tem medo de qualquer atenção, pode ser porque estamos pensando demais em nós mesmos. Pensando negativamente, é verdade, mas pensando demais em nós mesmos. Certamente o complexo da superioridade vai ser problemático para a humildade. Não tenha dúvidas disso, mas também o complexo de inferioridade. Ambos. Porque ambos pensam demais sobre si mesmo. Um negativamente, o outro positivamente. Humildade é não pensar demais em si mesmo. E C.S. Lewis de novo nos ajuda no seu livro As Cartas de um Diabo a um Aprendiz. Conhecem? Tem um diabo veterano, né, que está dando conselhos, fictício, está dando conselhos para o seu sobrinho, o diabinho, o diabo júnior, em como tentar o ser humano. E em dado momento, o diabo veterano diz, quando a pessoa se tornar humilde, leve ela a pensar sobre isso. Surpreenda
neste momento, com uma reflexão. Uau! Quão humilde me tornei! E pode ter certeza que instantaneamente o orgulho aparecerá dentro dela. Ela sentirá orgulho de sua própria humildade. E é isso nos leva ao que Paulo escreve sobre humildade. Que cada um não pense apenas nos seus próprios interesses, mas também no interesse dos outros. Vejam, Paulo não diz odeie a si próprio. Paulo não diz nunca pense no seu interesse pessoal. Paulo não diz não tenha objetivos, não tenha necessidades. Paulo não faz isso. Humildade é para onde você está olhando. C.S. Lewis diz, verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo ou mais de si mesmo. É pensar de si mesmo menos. É não odiar-se e não idolatrar-se. Porque se odiar é também ser orgulhoso. Porque se você se odeia, muito provavelmente você também vai odiar os outros. Humildade é equilibrar o que eu penso sobre mim. É pensar menos de mim para sobrar mais tempo em eu pensar nos outros. É o que Paulo diz. Experimentar essa cura, a humildade, esta vida saudável, é não se preocupar tanto com o que eu estou fazendo, como está a minha imagem, e mais com o que os outros estão fazendo no sentido de ajudar essas pessoas. Como conseguimos essa cura, gente? Está no coração da passagem. Nesse texto que provavelmente faz parte de um dos primeiros hinos, poesias ou até confissão de fé que os cristãos usavam nos seus cultos. Notem, do 5 ao 11, Paulo escreve como se estivesse citando alguém. Tem um paralelismo, tem um ritmo, provavelmente era uma música, gente, que exalta a Cristo, a grandeza dele, o que ele fez e quem ele é. E reparem que intrigante isso. Por que é que Paulo coloca um hino, ou uma estrofe de um hino no meio da carta? Ele está falando coisas práticas, né? Paulo está falando sobre as brigas que tinham dentro da igreja e ele está recomendando humildade. E por que de repente, nessa questão bem prática, ele insere uma obra-prima teológica? Provavelmente para nos dizer o seguinte: ninguém consegue humildade, a cura para o orgulho, através de uma receita. 10 passos. 3 dicas. Não dá para prescrever. Não dá para obter humildade indo diretamente a ela. Tipo, vou produzir mais humildade em mim mesmo nesta semana. Porque se tentarmos, vamos nos sentir orgulhosos das nossas próprias tentativas. E se avançarmos, vem a tentação de nos sentirmos orgulhosos dos nossos avanços. A chave que Paulo parece estar nos dizendo é: não procure humildade indo diretamente a ela. Não olhe para dentro de si. Olhe para outro alguém. Não leia um manual. Cante um hino. Cante um hino sobre alguém. Cante um hino sobre alguém muito especial. Deixe que a doutrina desse hino, deixe que quem é Cristo, o que ele fez, deixe que essa doutrina capture a tua imaginação e te leve a adorar a Deus. Humildade nasce aí. Não em eu querer ser humilde, eu estou obcecado atrás da humildade. Não, humildade nasce em cantar sobre Jesus. Em concentrar meus pensamentos e meus objetivos nessa doutrina de Jesus. Paulo dá um hino para eles, para ensinar humildade, para eles pensarem a respeito. E esse é o primeiro passo da cura. E a segunda parte, claro, é o conteúdo do hino, porque não é uma doutrina geral, gente. O hino é sobre a trajetória de Cristo. Vocês notaram? Uma trajetória que pode ser estruturada, de novo, do 5 ao 11, em 3 movimentos, estrofes. A primeira, a encarnação. Cristo, apesar de ser Deus, se tornou homem. Segunda estrofe, a expiação.
Cristo não apenas veio e se fez homem e foi um rei, ou viveu uma vida confortável. Ele veio, se fez homem e foi à morte, e morte de cruz por nós. E o terceiro movimento é para cima. Ele se rebaixou, ele se humilhou, e por causa disso, o que Deus fez? O exaltou. É ressurreição, é ascensão, é estar sentado à direita do Pai, e é retornar novamente em glória, e diante dele, desse retorno, todo o joelho se dobra. Bem no meio do hino, gente. Cristo, existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que deveria se aferrar. Pelo contrário, se esvaziou. Se esvaziou. E novamente temos aqui a palavrinha que eu disse no começo, kenosis. Jesus se esvaziou do que, gente? Da sua divindade? Não, não foi da sua divindade. Não é o que o texto diz. Jesus não deixou de ser Deus quando se tornou humano. Da glória. Ele se esvaziou da glória. Ele se esvaziou do privilégio, por assim dizer, daquela beleza, daquele poder, daquela grandeza que ele tem. Jesus Cristo, para cumprir sua missão, entrou no mundo como Deus, mas sem essa glória. Isaías já tinha antecipado isso no capítulo 53. O Messias virá e ninguém vai ser atraído a ele por alguma beleza, por alguma glória que puxa as pessoas. Ele não vem assim. Ele não vem atraente aos olhos do mundo. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele se fez vulnerável, ele se fez simples, ele se fez pobre, até mesmo para ser espancado e morto. Ele abdicou e esvaziou-se da sua glória, e foi por isso que Deus o exaltou aos mais altos lugares. Ele ressuscita e vai aos céus. Essa é a trajetória de Jesus, como que dando um paradigma para nós. O caminho para cima é por baixo. É por baixo. Quem se humilha se torna, Deus o torna exaltado. O jeito de enriquecer é doando o que temos. O jeito de liderar é servindo. Obrigado, Guilherme. O jeito de ser infinitamente feliz é não buscar a nossa própria felicidade, mas buscar a felicidade do outro. A maior glória é doar sua glória, é esvaziar-se pelo bem dos outros. E por isso a palavra kenos apareceu 2 vezes. Lembram do problema? O problema era kenodoxia, eu estou faminto de glória. A cura é o Cristo que tinha toda a glória. Não tinha fome nenhuma de glória. Ele tinha toda a glória. Ele deixou de lado para que Deus pudesse devolver a nossa. A glória de sermos feitos filhos de Deus, perdoados e reconciliados com o nosso Criador. Gente, passa por aqui a cura do orgulho e o aprendizado da humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que tinha Cristo Jesus. Dar-se conta e confiar que Cristo esvaziou-se da sua glória para que nós pudéssemos estar cheios dela, para que nós não precisássemos mais correr atrás obcecadamente de elogios e de aplausos das pessoas, porque nós já temos o elogio e o aplauso e a bênção de quem mais importa. Daquele que não vai nos tirar, o próprio Deus. Confiar que Cristo nos deu isso, gente. E quanto mais apreço e mais gratidão tivermos por esse Cristo, mais pensarmos nele, diz Paulo, na sua missão, e menos em nós mesmos, mais felizes seremos, mais alegrias teremos. Confiar em Cristo e também, o texto é claro sobre isso, seguir seu exemplo. Valorizar as pessoas, valorizar o sofrimento delas, buscar formas de aliviar esse sofrimento, de apoiar as pessoas. Nós não precisamos mais usar as pessoas para a construção da nossa autoestima. Nós estamos agora livres para sermos úteis para essas pessoas terem a sua autoestima reconstruída. Enxergar tudo
pelos olhos da graça, tudo como presente. A comida é um presente, meu trabalho é um presente, meus amigos, meu casamento, presentes de Deus, meus dons, tudo presente de Deus, tudo misericórdia. Cada dia que eu acordo de manhã na minha cama e não no inferno, é pela misericórdia, é porque Deus me deu um presente, não porque eu mereço. Façamos isso e testemunhemos como a humildade nos cura e cura o mundo. Amém.